Uma coisa que as pessoas ficaram muito assustadas, isso não é diferente para professor, estudante, enfim, todas as pessoas da comunidade acadêmica. Primeira coisa, suspensão das atividades presenciais, né? Hoje em dia, eu acho que de tanta gente assistir na mídia, né? Essa questão do álcool 70, porque que é importante, imunidade, anticorpos. E aí todo mundo vinha me perguntar muito sobre essa questão. Não, mas o que é anticorpo? O que é IgG? O que é IgM? Todo mundo muito perdido com essa enormidade de informações que surgiram na mídia, né? Então, a primeira produção que a gente pensou é o seguinte: não, a gente tem que trazer informação. O que é importante, né? Primeiro, a gente entender o que está acontecendo, certo? Como a gente consegue manter a sanidade mental, né, num momento tão difícil quanto esse? O que a gente pode fazer pela nossa saúde? Basicamente isso, né? Agora, claro que os estudos avançaram muito, né? A gente tem até a questão da produção aí das vacinas, né? Tanto da Coronavac quanto a vacina de Oxford. E aí tem outros conceitos imunológicos envolvidos nisso, né? O que uma vacina precisa, qual a rapidez que a gente consegue essa vacina. Não, vai ser até dezembro. Os alunos perguntavam muito, entravam em contato. Gente, né? Enfim, essa questão também eu acho que está um pouco esclarecida com o andar da carruagem ao longo desse período, que uma vacina não seria desenvolvida de forma mágica, né? Existem fases a serem cumpridas nesse processo, certificações. Não basta uma vacina. Primeiro, a questão toda central vai ser achar uma vacina que seja eficaz, né? Que imunize um bom percentual dessa população, tá? Eu estou fazendo uma discussão aqui, depois eu vou falar do infográfico em si, que foi o foco, o objetivo da gente. Porque também não adianta a gente escrever milhares de textos e trazer milhares de informações, a gente não tinha essa questão da plataforma ainda disponibilizada. Então tá, como é que a gente vai, né, produzir esse material para chegar até lá, né? Mas a vacina ela precisa de ser eficaz e segura, certo? Eu não posso desenvolver uma vacina que ela não apresente eficácia, porque eu não vou imunizar a população, certo? Mas eu preciso de uma vacina segura também, né? Tá, mas enquanto não vem essa vacina, como é que a gente sobrevive a isso, né? Então aí a gente pensou em disponibilizar algum tipo de material para os nossos alunos, né? E como que esse material viria, tá? Texto corrido, né? Porque a gente tem a linguagem lá escrita e a gente pode disponibilizar 10 páginas, 15 páginas, o que é muito maçante para quem não entende, né? Quem não está entendendo daquele conteúdo. É muita informação. Então, o que a gente pensou? Em utilizar uma estratégia de comunicação que ela fosse fácil, viável e que apresentasse de forma muito clara e direta aquilo que a gente queria apresentar ali. E aí a gente escolheu esses infográficos, né? E aí existem vários e vários tipos de infográficos que a gente pode utilizar, né? Infográficos interativos, a modalidade que nós escolhemos foi a estática. O que é isso? Em que a gente representa o material de uma forma em que a gente mescla o texto e a gente mescla o visual também, tá? Porque existem estudos que indicam que a forma visual é muito mais fácil de ser absorvida do que só a forma textual. Porque de repente você está ali com pouca concentração, então você começa a ler aquilo, daqui a pouco você já perdeu o fio da meada, no segundo parágrafo você já não está entendendo mais nada. Então o infográfico ele traz essa facilidade visual. Então, assim, a gente conseguiu produzir, né? E a gente produziu dois, né, ao longo desse período. Um falando da imunidade, como melhorar a imunidade, né? E outro em que a gente falava de atividade física, né? Mas como que essa atividade física ela mescla
uma questão hormonal, porque a gente sempre escuta falar, ah, tá, mas libera o hormônio do prazer, né, o neurotransmissor do prazer ali por a gente estar fazendo aquela atividade física, né? Mas é só isso. A gente já cansou de falar de serotonina, comer chocolate, ser feliz, fazer atividade física e tal. Claro que é um neurotransmissor que é muito importante ali, que participa das nossas sinapses nervosas, né? E traz uma sensação de prazer. Mas o que a gente poderia trazer de novo também, né? Em relação a essa questão da atividade física. Aí a gente escolheu, né, um determinado hormônio para a gente trabalhar, que é novo, né? Ele está sendo estudado ainda, mas que é bastante promissor, inclusive na prevenção de doenças futuras. Mas aí vamos pensar numa coisa, quando a gente fala infográfica, a gente pensa numa coisa meio tecnológica e tal. Existem revistas, alguém aqui, né, já deve ter lido, super interessante, né? Acho que a maioria das pessoas já tiveram acesso, não como leitores, né, assim, fervorosos da revista, mas de pegar uma super interessante para olhar. E a super interessante é muito visual, porque ela utiliza muito essa estrutura dos infográficos, né? Então não é uma coisa tecnológica nem é uma coisa nova. Por exemplo, vou mostrar um infográfico aqui para vocês, bem antigo, mas que ele foi utilizado por uma pessoa que todo mundo já ouviu falar. Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês. Ih, será que eu consigo? Peraí, um minutinho só, gente, porque aí tem a questão tecnológica também, né, envolvida. Aí eu preciso de um... Peraí, deixa eu abrir lá. Então, aí, o que acontece? Então, não é uma coisa tão nova. Claro que isso evoluiu, né, ao longo dos anos. Assim, cada vez essa linguagem ela está se tornando mais intuitiva, mais visual, mais fácil, né, para visualização daquilo que a gente quer, mas também, né, evoluiu, mas é uma coisa que não é de hoje nem antiga, assim. Deixa eu tentar só compartilhar com vocês. Enquanto isso, Rebeca, se você quiser falar alguma coisa e acrescentando aqui, enquanto a gente tenta Não, espelhar a acho que a gente pode. imagem. Não, só para aproveitar, né? Já que você vai mostrar aí um infográfico, depois a gente vai apresentar o primeiro infográfico que a gente fez. Você falou da imunidade, que esse foi um assunto que a gente abordou inicialmente. E pensando naquele. Ó, acho que a Fabiana vai conseguir compartilhar agora. Vamos deixar ela mostrar, então depois eu complemento. Pode falar, que já saiu de novo, mas eu vou conseguir. Peraí, Você está querendo compartilhar um outro infográfico, né? Não Isso, o nosso. não o nosso. Mas já complementando o nosso, né, que a gente optou por falar inicialmente da imunidade, por conta dessas questões que a Fabiana abordou, dos questionamentos que surgiram, né, sobre anticorpos, essa coisa toda. E aí a gente pensou também que um assunto interessante, pensando nessa questão da imunidade, de estar bem, né, de se cuidar, estar em casa, se cuidando, foi a questão da alimentação. Então, outro assunto que a gente abordou também no nosso primeiro infográfico, além da imunidade, foi falar um pouquinho da alimentação equilibrada. Então, falar sobre os alimentos que eram ricos em determinadas vitaminas, a gente falou da vitamina C, da vitamina D, da vitamina E. A gente falou também de que forma a gente, né, pode ter uma alimentação equilibrada, com harmonizar a quantidade dos nutrientes ideais que o nosso organismo precisa diariamente, né? Porque a gente sabe que, vamos dizer assim, a maior parte da população não tem um hábito, talvez, de uma alimentação equilibrada suficiente com relação aos nutrientes.
e às vezes ingerem uma maior quantidade, por exemplo, de gordura, ingerem uma menor quantidade de legumes e verduras. Então, a gente quis apresentar, a partir, por exemplo, da pirâmide que a gente colocou, a quantidade de nutrientes, né, ideais, e falar um pouquinho sobre isso da alimentação equilibrada, que também é muito importante para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente estar bem. Né? Aí a Vocês Fabiana agora conseguem vai enxergar minha apresentar tela? aí. Conseguimos. Tá, então, os primeiros infográficos que surgiram aí foram com Leonardo da Vinci. Aí é o homem vitruviano, né? Ele utilizava muito essa questão visual e mesclava isso com os resultados que ele obtinha das pesquisas. Então, não é uma coisa relativamente nova, claro que evoluiu dessa época para cá, mas é muito antigo esse processo visual e fácil e elucidativo. E você olha para aquilo e você lê o texto e você associa com a figura. Então, é uma forma de comunicação muito, muito fácil, eficaz. Isso é, inclusive, esses infográficos, gente, eles são utilizados muito pelas empresas, né, para divulgarem suas marcas, né? Então, são estruturas que permitem com que você tenha mesmo uma assinatura ali daquele trabalho. Vou pedir para a Rebeca agora ela mostrar para a gente, vou parar de compartilhar minha tela, para ela mostrar para a gente o primeiro infográfico que a gente criou, porque aí visualmente vai ficar mais fácil de vocês entenderem que tipo de trabalho que a gente produziu. Estão vendo? Uhum. Sim. Então, esse foi, né, a gente do nosso jeitinho, professoras Um aqui. pouquinho mais, eu vou ampliar. Eu só quis botar aqui essa imagem total só para vocês verem, né, que a gente vai abordar imunidade, vai falar de alimentação, a gente tem pequenos textos, a gente tem imagens, né, como a gente vem falando aqui. E aí agora eu vou ampliar para a gente ver aqui essa parte inicial, que a gente falou da imunidade, que a Fabiana pode falar aí agora um pouquinho, né? Apresentar. Sim. Como eu falei para vocês, pessoal, amplia mais um pouquinho na primeira imagem para mim, Rebeca. Mais um pouquinho. Vamos esquecer a segunda primeiro e eu quero mostrar para eles essa primeira. Ah, beleza. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente ouviu muito, né? Produz anticorpos? Não produz anticorpos? O que são os anticorpos? Por que os anticorpos são importantes? Quais tipos de células do nosso corpo elas são responsáveis pela produção desses anticorpos? O que esses anticorpos fazem? Então, assim, o mundo de perguntas, né, que podem ser respondidas com uma figura. O que é? Quais são as células que produzem anticorpos para a gente? São as células B, tá? Então, a gente tem dois tipos de glóbulos brancos, né? De uma forma mais simplificada. A célula B, que é responsável pela produção de anticorpos, e as células T, que basicamente, falando de uma forma muito geral, são aquelas células que combatem a infecção, né? Que matam aquelas células que carregam coisas que são estranhas para o nosso corpo, tá? Então, o que interessa para a gente dentro dessa questão do coronavírus é a célula B, né? Que é essa que produz esses anticorpos, né? E aí, quais são esses anticorpos? A gente ouviu falar muito em IgG e IgM, né? Ao longo desse processo aí de infecção viral. O IgM, ele é um anticorpo que ele é produzido na fase aguda da infecção, tá? Então, você entrou em contato ali com o coronavírus, você vai produzir o IgM, certo? E aí, passado esse período de infecção, você começa a produzir o quê? Um anticorpo que indica que você teve, em algum momento, contato com aquela infecção, que é o IgG. Então, quando a galera vai lá, fura o dedinho, faz aquele teste rápido lá, em que a gente tem dois tipos de anticorpos, um indica que você está tendo contato com o vírus naquele momento,
e outro que indica que você teve contato, mas que a sua infecção não está ativa, certo? Então, aqui uma representação dessa célula que produz esses anticorpos, tá? E quais anticorpos que são produzidos por essa célula, beleza? E ainda tem uma questão, que aí a gente olha na segunda figura aí do nosso infográfico, né? Como é que demora esse tipo de resposta, né? A resposta primária, ela tem um pico, né, de produção de anticorpos de 7 a 14 dias, tá certo? Então, seu organismo entrou em contato com o vírus. Sobe um pouquinho, Rebeca. O seu organismo entrou em contato com o vírus, ele vai produzir uma resposta primária, tá certo? Então, a gente vai ter uma grande produção de qual anticorpo? O IgM, certo? Que é a resposta o quê? Inicial. Passado esse período inicial, então você está se recuperando desse processo infeccioso, você vai ter uma diminuição desses anticorpos IgM, tá? E um aumento da produção dos anticorpos IgG. Isso indica que você já passou daquela fase aguda da infecção, tá? E aí? E a grande dúvida do coronavírus, né? Qual é? Né? E aí, a gente fica com essa imunidade para o resto da vida? Porque a gente já sabe que existem algumas vacinas, né? No caso de se conseguir, né? E assim, todo mundo espera. O desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus é o quê? Se a gente tiver contato com ele de novo, a gente vai lembrar, né? E aí são células de memória mesmo que ficam no nosso organismo. Opa, já entrei em contato com esse vírus antes. Ele começa o quê? A produzir imediatamente, não passando por aquela etapa dos 7 até os 14 dias lá, mas ele começa a produzir, né, imediatamente os anticorpos. A grande questão do coronavírus ele induz memória imunológica, né? Existem estudos que estão indicando que sim e estudos que estão indicando que não. Então, numa mesma figura, a gente consegue o quê? Exemplificar, né? Quais são as células que produzem os anticorpos, quais são os anticorpos que são produzidos por essa célula e quanto tempo que leva para a gente responder de forma primária e eficaz a essa infecção viral. Então, a primeira ideia, né, é essa, mostrar o que é imunidade, né? E aí, em conjunto com a Rebeca, o que a gente pode falar sobre essa imunidade, né? Combinando aí com conteúdo de educação física. E aí ela vai falar um pouquinho para vocês também. Deixa eu ver. O meu som tá aberto? Vocês estão me ouvindo? Tá, aberto. Ah, tá bom. Então, e aí quando a gente foi pensar sobre essa questão da imunidade, dessa parte aí toda, né, biológica, enfim, essa explicação que a Fabiana nos deu, a gente pensou em falar, né, da alimentação, que é um assunto que a gente aborda, que eu abordo com os alunos no segundo ano, e que se mostrou pertinente, né, para a gente poder cuidar aí da nossa saúde, da nossa imunidade, enfim, a gente está bem nesse momento. E aí foi como eu falei para vocês, a gente apresenta aqui a pirâmide, essa imagem que nos dá aqui uma ideia, né, nos mostra a quantidade dos nutrientes que a gente deve ingerir pensando um dia, e essa imagem ela é bacana porque além das imagens que a gente vê, os alimentos, ao lado a gente consegue ver as porções, a indicação dessas porções, e embaixo fala da quantidade de refeições que a gente deve ter por dia, né, porque além do café da manhã, do almoço e do jantar, vamos pensar nas 3 grandes refeições, os lanches intermediários, eles são importantes, né, no meio da manhã, no meio da tarde, e eventualmente, dependendo da hora que a pessoa durma, fazer uma ceia, e fala também da importância da prática de atividade física, que a gente vai abordar no segundo infográfico que a gente vai apresentar, que a gente disponibilizou para os alunos. E, além disso, a gente optou por mostrar aqui alguns alimentos que são ricos em vitamina C, que são ricos em vitamina E e também a vitamina D, né? Porque a gente tem um hábito
muito minha vitamina D está baixa, tem que pegar sol, não está pegando muito sol. E, além disso, a vitamina D ela também tem a ver com os alimentos que a gente ingere, né, que são ricos em provitamina D, e que o sol, né, a radiação solar, permite que essa vitamina D seja convertida na vitamina D que o nosso organismo precisa. Então, a gente buscou complementar nesse infográfico a informação de imunidade, falando um pouquinho da alimentação equilibrada, da importância de variar os alimentos e apresentar aqui uma quantidade adequada para a gente cuidar da nossa saúde. Então, esse foi o nosso objetivo. E qual o link, né, que a gente buscou, né? O que tem uma coisa a ver em relação à alimentação, né? E a imunidade? Quando a gente fala em vitaminas e nutrientes, gente, a gente está falando automaticamente em aumento. Claro que a gente não está falando mágicas aqui. Vamos tomar vitamina D porque vamos suplementar, né, com vitamina D porque a vitamina D, eu já ouvi falar isso, acredito que vocês também, é eficaz contra o coronavírus. Não é isso, gente, que a gente está falando aqui. O que a gente está falando é o seguinte: se seu corpo estiver bem nutrido, né? E se ele tiver com as quantidades diárias necessárias de cada vitamina, de cada composto que é importante, cada macro e micronutrientes, né, que são importantes para a gente, melhorando a nossa imunidade, é claro que o nosso corpo fica mais resistente a qualquer tipo de infecção, de processo infeccioso, né? E aí, o que acontece? A gente traz aqui, né, a vitamina C, quais são os alimentos que a gente encontra. A vitamina C é importantíssima para o funcionamento do nosso sistema imune, tá? Ela é o fortalecedor do nosso sistema imune. Na verdade, as vitaminas, elas funcionam muito como cofatores de reações orgânicas que são importantíssimas para a manutenção da nossa saúde, certo? E aí também tem aquela questão, né? Como tomar, em que momento tomar, qual o melhor momento do dia de tomar a vitamina D, por exemplo, né? De suplementar. Porque a gente estava num momento que a gente estava muito confinado em casa e não pegando sol. E a vitamina D é importantíssima para a manutenção da nossa saúde, tá? Não estou falando em cura de nada, estou falando de saúde aqui. E aí, o que acontece? A vitamina D, ela tem que ser ingerida, ela é uma vitamina que a gente chama do grupo das vitaminas lipossolúveis. Então, elas precisam ser ingeridas junto com o alimento para elas poderem, para essa vitamina ser absorvida pelo nosso corpo, certo? Não adianta eu acordar de manhã e tomar vitamina D em jejum, porque ela não vai ser absorvida pelo nosso corpo. Ela precisa de uma certa quantidade ali de alimento, de gordura, para ela poder ser absorvida pelo nosso corpo. Então é o seguinte, se eu tenho saúde, se eu me alimento bem, né? E tem os nutrientes que são necessários, automaticamente, não é fórmula milagrosa nem nada, mas a nossa imunidade melhora, certo? Justamente porque muitas dessas vitaminas são cofatores de enzimas que aceleram os nossos processos biológicos, que participam de processos biológicos que são importantes para a manutenção da nossa saúde e, consequentemente, da nossa imunidade. Beleza. Então, assim, depois desse infográfico, né, Fabiana, desse primeiro infográfico que a gente fez, a gente teve feedbacks bastante positivos dos alunos, dizendo que tinham gostado, que visualmente era mais atrativo, né, essa coisa toda. E a gente já tinha em mente um segundo infográfico, mas esse feedback positivo deles nos deu, assim, maior motivação, né, para a gente continuar nesse caminho. E depois que a gente falou sobre a imunidade e a alimentação, a gente produziu esse segundo infográfico sobre atividade física em saúde, que eu estou mostrando aqui para vocês ele de forma assim, né, para vocês verem ele completo, e que eu vou ampliar aqui para a gente conversar sobre ele. Então, a gente falou sobre alimentação, né,
sobre essa questão da imunidade, para a gente estar cuidando da nossa saúde da melhor forma possível. E nesse segundo infográfico a gente começa mostrando isso mesmo, nesse pequeno gráfico aqui falando da alimentação, né, e também da atividade física, que são essas, né, duas questões aí que ajudam a gente a cuidar da nossa saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente apresentou aqui esse conceito da Organização Mundial de Saúde, que fala que a saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da enfermidade. Então, assim, na biologia, as professoras Fabiana e Luciana tratam dessa questão de saúde. Quando a gente fala de atividade física, nas aulas de educação física, a gente também fala de saúde. E quando eu converso com os alunos, a gente conversa sobre corpo, sobre beleza, enfim, sobre uma série de questões, e eu sempre aponto para eles que quando a gente pensa no nosso corpo, quando a gente pensa na gente, o mais importante deve ser a saúde, e a saúde de forma ampla, né, que é pensar o corpo na sua dimensão eu falo para eles, eles ficam, professora, como é mesmo aquela palavra? É biopsicossocial. Então, o corpo, ele é biológico, ele tem ossos, tem músculos, né? Tem órgãos, enfim. O corpo, ele é psicológico, então ele pensa, ele sente, ele vive sensações, ele vive emoções, e o corpo, ele também é social. Então, nós, né, somos frutos também da nossa interação, né, e as nossas interações sociais, né, fazem com que a gente seja quem a gente é agora, né? E essas relações também constroem a nossa saúde. Então, quando a gente vai pensar o nosso corpo, a gente vai pensar a saúde do nosso corpo, é muito importante a gente pensar de forma ampliada, de forma biopsicossocial. E tem tudo a ver também com essa definição aqui da Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde, ela define, né, a importância da atividade física diária. Como a gente viu na imagem da pirâmide que estava no primeiro infográfico, falando dos 30 minutos, que é recomendado, os 30 minutos de atividade física diariamente. Eu converso com os meus alunos também sobre isso, mas sobre a importância, né, o benefício da atividade física. A gente sabe que quando a gente vai pensar numa atividade, tá, a gente tem que pensar em 3 fatores que são primordiais, que o primeiro é a gente pensar qual é a duração dessa atividade, né? Então, essa atividade, pensando na saúde, o recomendado é que ela tenha pelo menos 30 minutos de duração. Depois a gente tem que pensar na intensidade, com que intensidade eu vou praticar aquela atividade que eu escolhi. Seja eu vou pedalar, eu vou caminhar, eu vou correr, seja qual atividade for, vou jogar um futebol com os amigos, qual deve ser a intensidade dessa atividade física que eu vou fazer. Então, a orientação buscando a saúde é que essa intensidade seja entre 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. E aí eu ensino os alunos a calcular, a gente faz junto o cálculo, a gente calcula a frequência cardíaca de repouso, faz o cálculo da frequência cardíaca de treino, máxima, isso tudo. E o outro fator também que é importante quando a gente pensa em atividade física é a frequência. Com que frequência eu devo praticar essa atividade? Então, o recomendado é que a gente tenha, que a gente faça uma atividade física de 3 a 5 vezes por semana. Né? Mais do que 5 vezes também não é necessário, porque o nosso corpo ele precisa descansar. Né? O corpo ele precisa do descanso para as nossas células produzirem e terem todos aqueles benefícios que a gente precisa por conta dos hormônios, enfim, de todas as trocas de energias, enfim, de funções que acontecem quando a gente pratica exercício. Então, esses 3 fatores são importantes. E quando a gente cumpre isso, objetivando, né, eu digo sempre, a saúde, a gente adquire muitos benefícios, né? E aí eu apontei aqui nesse infográfico alguns desses benefícios. Pensando, por exemplo, na parte mais biológica, a gente pode pensar na diminuição do percentual de gordura, que a gente sabe que isso, né, acontece a partir da atividade física, aeróbica principalmente, o incremento da massa muscular, o aumento da massa muscular, da força, a melhora da flexibilidade, que a gente sabe que com o passar dos anos a gente vai perdendo a flexibilidade, então é importante a gente trabalhar
essa capacidade física, o incremento da densidade óssea também, que é super importante. Pensando também em alguns efeitos, e que eu faço muito com os alunos quando eu converso com eles, eu apresento, olha, tem alguém lá na casa de vocês que tenha pressão alta? Vocês conhecem alguém com pressão alta? A atividade física, ela ajuda na diminuição da pressão arterial. Isso é um fator bastante interessante. Tem gente que começa, quando identifica logo no início, estou começando a ter pressão arterial. Algumas pessoas que até tomam medicação né, com uma dosagem pequena, se começam a fazer atividade física, elas podem até parar de tomar medicação, né? Então, assim, a atividade física é muito importante também nessa questão da pressão arterial e pensando, né, no coração também na diminuição da frequência cardíaca de repouso. Quanto mais bem treinado a gente está, menor é a nossa frequência cardíaca de repouso. Então, assim, menos vezes o nosso coração vai precisar bater para ele poder dar conta de levar todos, né, os nutrientes, enfim, tudo que o nosso organismo necessita para funcionar. Então, aumenta também a ventilação pulmonar, né, ajuda ali no pulmão, melhora na sensibilidade à insulina. Então, os benefícios são enormes e além também dos efeitos psicológicos, né? Então, ajuda no estresse, ajuda na autoestima, ajuda também a gente dormir melhor, então melhora a questão da insônia. Então, a atividade física ela tem muitos benefícios, é o que eu falo assim para os alunos, né? Existem muitos benefícios, é importante a gente olhar para isso. Às vezes a preguiça, né, fala mais alto. A gente vive atualmente e a gente está até nessa situação de isolamento cada vez mais usando as tecnologias, cada vez mais sentado, esperando, né, pedindo no iFood uma comida. Então, assim, é importante a gente perceber, né, e de alguma forma criar alguma atividade que a gente goste. O que eu falo para os meus alunos experimenta uma modalidade que você nunca fez, experimenta sair para caminhar durante uma semana, vê como é que você vai se sentir, né? Vai 3 dias na semana, vê como é que você vai se sentir. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor, vai ficar mais bem disposto, vai estar mais atento para fazer né, assistir a sua aula, fazer o seu trabalho. Então, a atividade física, ela é importante. E ela foi um pouco desconstruída, vamos dizer assim, agora nessa situação, né, que a gente está em casa, a gente está isolado. E o que a gente pode fazer dentro de casa, né? Então, existem várias atividades que são possíveis. É óbvio que, né, tá lá na escola, como a gente estava jogando, as diferentes modalidades coletivas, isso é difícil, mas existe muita coisa que a gente pode fazer e que ajuda a gente a cuidar, né, de todos esses fatores e cuidar da nossa saúde. Então, o objetivo foi trazer aqui um pouquinho esses benefícios da importância da atividade física para a nossa saúde geral. E aí depois, a Fabiana vai dizer agora, na parte da biologia, né, elas pensaram em falar dos hormônios. Primeiro eu queria falar... Desculpa, Rebeca, deu uma cortada e eu acho que eu te atravessei sua fala. Mas primeiro eu queria falar assim, para mim a atividade física é um momento de relaxamento ali, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E penso 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu estou realizando atividade física, você precisa de uma certa concentração, né? Para você realizar aquela atividade. Então, é um momento de esvaziamento da minha mente, assim. Eu acho que os efeitos secundários, enfim, diminuição da gordura corporal, como a Rebeca falou, né? Eu tenho resistência à insulina, então a atividade física ela me ajuda a regular essa questão da insulina no meu corpo, né? A médica que me atende, ela sempre fala, Fabiana, então, tem que reduzir essa insulina, porque senão mais tarde você pode ficar diabética e tal. E aí, como que controla isso? Com medicação? Não, a melhor forma de controlar é com atividade física, sabe? Então, além de mexer com toda essa questão de saúde, enfim, né? E hormonal, que a gente vai falar um pouco, a questão dos nossos neurotransmissores também, né? Que são liberados, enfim.
ao longo desse processo, nos ajuda também a fazer um processo de higiene mental ali, porque enquanto você está concentrado em fazer o exercício, sua cabeça não fica passeando em mil coisas e isso acaba regulando sua ansiedade, enfim, né? Então, para mim, é um processo assim, maravilhoso de controle de ansiedade, né? Me ajuda muito a atividade física. Mas, além disso, né, o que é produzido? Né? A gente já ouviu falar de endorfina, né? Que é importante, né? Essa endorfina, ao longo desse processo de atividade física, ela é liberada, né? E aí é só atividade física que libera endorfina? Não, a gente trouxe informações aí. Rir, cantar, dançar, né? Não deixa de ser uma atividade física, né? Que a gente tem uma ideia de que a atividade física é porque você tem que pegar muito pesado na academia. Não, nada disso. Cada um acha ali sua fórmula, cada um acha sua zona de certo conforto para realizar, né? Isso que a Rebeca falou. Tem a questão da frequência cardíaca, que é importante, né? Não adianta também você caminhar muito lentamente e tal. Existe um estímulo aí que é necessário, né? Para a produção dos efeitos dessa atividade física, mas também, né? Dos hormônios, enfim. Então, endorfina, né? Ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Todo mundo fala. Muito da ocitocina ela é produzida no momento do parto, né? Mas também é produzida quando você tem uma relação afetiva, quando você dá um abraço em alguém e quando você faz atividade física também, né? Bom, e aí a gente tem a serotonina, que é, né, que a gente fala muito, comer um chocolate e tal. Não, vamos comer um chocolate, mas também fazer uma atividade física, né, gente? Pra gente dar uma equilibrada, a gente produz um pouquinho de serotonina ali, um pouquinho aqui, né? E a dopamina. A dopamina é muito, muito importante e né, produzida ao longo da atividade física. Então tem essa química que a gente chama que é a química da felicidade, né? E que a atividade física ela acaba sendo o mais completo disso tudo, porque em cada quadradinho desse aí, né, dessa figura, a gente observa que existem fontes diferentes da atividade física, mas a atividade física é a mais completa aí para a produção disso tudo. E aí tem essa caixinha muito fácil, porque você olha para ela, né? Aí fazendo um link com o nosso tema aqui, que é atividade física, né? A gente consegue, né, primeiro, visualizar o que é produzido, né? Quais são as outras fontes de produção e estimular a atividade física, porque completa esse quadrinho todo aí da química da felicidade. Mas uma informação que é relativamente nova, que a gente quis trazer nesse infográfico, é o que? O hormônio irisina, tá? Ele está sendo estudado, né? Muito a irisina, principalmente por quem trabalha com fisiologia, né? Estuda essa área específica, e ela é produzida, né, podendo, inclusive, reverter, gente, doenças futuras, né? Uma coisa que a gente fala que muita gente teme, né? Assim, são as demências de uma forma geral, né? As demências que são trazidas pela senilidade, né? E aí a irisina está sendo descoberta como uma fonte profilática, né, de desenvolvimento dessas doenças, como o Alzheimer, por exemplo, certo? Além disso, ela tem os benefícios que a atividade física traz, né? Diminuição da gordura corporal, né? Aumento do gasto energético, prevenção de doenças crônicas, né? A gente quis trazer essa informação também, e controle da glicemia. Então, ela é produzida, né, na fibra muscular, quando estimulada, e ela traz todos esses efeitos benéficos aqui. É claro, gente, o infográfico é super curtinho. A Rebeca poderia estar... Eu percebi alguns temas aí que ela tocou, que ela poderia, né, falar muito disso. A gente ficaria assim, horas e horas falando disso. Eu também poderia ficar falando horas e horas de neurotransmissores, de hormônios, de impulsos, enfim, né? Mas era justamente trazer assim, olha, gente, a gente está no momento de confinamento,
E aí, o que a gente vai fazer? Né? A gente não está podendo ir para academia, né? Compartilhar de espaços públicos e tal da pandemia. Mas será que dá para a gente fazer atividade física em casa? Eu faço, né? Estava muito mais frequente com essa questão e me trazia toda essa sensação de prazer, né? E também eu não estou, né, me submetendo a contato com outras pessoas e possivelmente adquirindo, infelizmente, aí o coronavírus, né? Então, trazer essa informação, e principalmente, aí os alunos elogiaram muito, eu lembro, esse infográfico, porque muitos deles não sabiam da existência da irisina. Então, foi uma informação nova que a gente conseguiu trazer e a gente conseguiu associar, então, com essa questão da atividade física, né? Que foi muito importante. Até para complementar, Fabiana, partilhar aí com o grupo que no ano passado, no Enem de 2019, caiu uma questão falando exatamente do exercício físico e da irisina, né, apresentando os estudos. As questões do Enem, elas são muito interpretativas. E no texto da questão apresentava, né, a irisina, enfim, os seus benefícios, que era produzido durante a atividade física, apresentou um estudo que aconteceu nos Estados Unidos com ratos, demonstrando que eles conseguiram colocar a irisina, enfim, né, isolar o hormônio e transformar numa medicação que se mostrou eficiente na diminuição da gordura corporal em ratos e que eles estavam pensando em, no futuro, usar isso nos seres humanos, né? Mas o grande lance da questão, apesar desse estudo, disso tudo, e a própria resposta da questão em si falava que a irisina é um dos hormônios que era produzido, né? Que existem muitos outros hormônios e que os benefícios também que a atividade física nos dá é muito maior, né? São muito maiores do que apenas a diminuição do percentual de gordura, como a gente viu aqui. Então, a resposta caminhava justamente nesse sentido, né? Apesar desses avanços, a atividade física ainda é muito importante por todas essas questões. A gente está aqui com um tempo super curto, Fabiana. Eu vou até dar uma acelerada agora, Não, mas já que a gente apresentou os dois infográficos. De repente, para a galera fazer perguntas. Eu só queria, rapidinho, muito rápido, falar o seguinte, que a partir desses dois infográficos que a gente fez, né, que foram super bacanas, que a gente teve uma resposta muito boa, eu comecei a introduzir os infográficos no meu projeto de extensão no Espaço Jogo. E as atividades, né, remotamente, vamos dizer, de extensão, elas recomeçaram em agosto. Então, meu projeto de extensão, ele voltou a ser ativo em agosto. E, a partir de agosto, eu comecei a produzir infográficos também, mensalmente, no Espaço Jogo. Oi, estão me ouvindo? Deu uma travada, mas agora já voltou. Agora tá, né? Então eu comecei a produzir infográficos, eu tenho produzido 2 infográficos por mês, um fazendo uma sugestão de atividade física para ser feita em casa, né, de um exercício físico que a gente possa fazer em casa, sempre cada mês eu dou uma sugestão variando, enfim, uma sugestão diferente, e eu tenho falado sobre um esporte específico. Então, assim, em agosto eu falei sobre as artes marciais, as lutas, eu já falei sobre futsal, voleibol, basquete. Por exemplo, em dezembro eu vou divulgar um infográfico, a gente vai falar sobre os jogos eletrônicos, né, que também está nesse momento a gente em casa, enfim, de tecnologia, os jogos eletrônicos também são jogos interessantes. Então, eu tenho produzido isso e eu vou muito rapidamente, não vou apresentar, eu vou só mostrar a imagem para vocês desses infográficos que eu fiz. Então, esse aqui foi um infográfico que foi o primeiro que eu fiz em agosto, sobre lutas, né, que eu falo das artes marciais, depois da transformação das artes marciais, né, que elas ganham novas representações sociais e se transformam num esporte.
nos esportes de luta, nos esportes de combate que a gente tem hoje em dia. Depois, eu venho mostrar aqui um outro infográfico para vocês que eu fiz sobre o voleibol, sobre as regras básicas, com imagens, com pequenos textos, buscando passar aqui a informação de como, enfim, se dá o jogo de voleibol. E eu vou apresentar aqui também uma sugestão de treino que eu dei, por exemplo, no mês de setembro. Então, a gente vê aqui as imagens. Por exemplo, eu dividi esse treino aqui na parte do aquecimento geral, que eu dou aqui sugestões de como é possível, por exemplo, até dançando, né, fazer o aquecimento inicial a uma prática de atividade física. Eu dou uma sugestão de um treino em circuito, e no final, no número 3, alguns alongamentos. Então, é só para partilhar aqui com você alguns dos infográficos que eu fiz, que esse trabalho se deu, né, a partir do desdobramento que a gente, dessa proposta interdisciplinar que eu fiz em parceria com as professoras, né, Fabiana e Luciana aí de biologia. Então, era para partilhar também com vocês isso. Mas vamos lá, Fabiana, fala aí o que eu acho que a gente pode rapidamente, um minutinho. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Se quiser, pode falar no chat, abrir o microfone aí. A gente falou bastante, né? Tomamos o tempo inteiro. Mas foi ótimo. Então tá, gente. Foi um prazer estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente faz lá no campus, do que a gente fez principalmente nesse período aí, né, de pandemia. Na torcida de que a vacina saia rápido, de que a gente consiga ter qualidade de vida, se encontrar presencialmente. Acho que tá todo mundo sentindo muita falta aí, um abraço, coisas que a gente de repente não valorizava com tanta intensidade, né? Mas que a gente vê o quanto que faz falta para a vida da gente. E é isso, um prazer estar aqui conversando com vocês, matando um pouco da saudade também. E foi muito bom esse bate-papo. Que a gente possa se reunir lá na quadra de Maria da Graça para jogar um voleibol, juntar a turma toda, se divertir, os alunos gostam muito, a gente também, enfim. Só também aproveitar para dizer que esse trabalho foi super legal, né? A gente tem sempre trabalhado de forma interdisciplinar e eu tenho certeza que a gente vai continuar trazendo novas propostas e novos infográficos e vamos manter isso quando a gente voltar de forma presencial. Espero que vocês estejam bem, todos bem, se cuidando. Se puderem praticar um pouquinho de atividade física, pratiquem. Vamos cuidar da nossa saúde, né? Vamos tentar nos alimentar bem, vamos nos cuidar para a gente poder ter uma volta aí das aulas presenciais com todos bem, tá bom? Obrigada a todos pela presença e obrigada, Fabiana, grande amiga, grande professora e grande parceira aí de trabalho. Foi ótimo. Valeu, gente. Foi ótimo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.